Sabe quando a gente está lendo um livro, está tão focado e o nosso tempo está acabando, você tem que parar para fazer alguma coisa? É ali que você põe o seu marca-página e espera para retomar quando possível. Isso é muito mais comum do que imagina. Principalmente se as pessoas, assim como eu, começaram a ler nas conduções, quando você pega um ônibus, um trem, um metrô, e você não sabe exatamente o trajeto, o tempo que você vai levar o capítulo. E também tem um outro fator. Como que a gente faz para que esse capítulo fique tão interessante para que você tenha vontade de voltar? Meu nome é Diogo Oliveira, autor, e esse é o Livro de Teseu, o meu canal do YouTube. Esse é mais um vídeo da Arte das Moiras, onde eu estou fazendo passo a passo de como eu estou escrevendo meu livro em 2024 para que você, autor, também publique o seu. Então fica aqui comigo, porque depois da vinheta a gente vai falar sobre capítulos. É muito comum você ver em grande parte das pessoas hoje falarem que o seu capítulo ele tem que prender o leitor o máximo possível para que ele fique com vontade de voltar cada vez mais. E eu realmente concordo em parte com isso. O seu texto ele tem que ser cativante, engajado, a ponto de que as pessoas queiram voltar para ler você. Elas fiquem angustiadas para saber o que aconteceu com o personagem. Elas fiquem curiosas para saber que fim levou aquele coadjuvante e também para ter certeza de que o vilão será enfrentado, derrotado ou não. Mas isso não é trabalho só do capítulo. Isso é trabalho do livro inteiro. Toda a sua construção tem que estar pautado nisso e não apenas no capítulo. Porque senão você cria uma forma de enganação do leitor, entregando mais e menos, mais e menos, mais e menos, mais e menos, deixando ele às vezes um pouco incomodado. Eu digo isso porque já conheci pessoas, eu inclusive, que cansaram de ser esse jogo de gato e rato e acabava perdendo certo interesse. Todo livro ele tem que ser composto por cenas de ação e reação. A ação vai levar um pico de adrenalina na sua leitura, fazendo com que você sinta aquela animação. Mas se você só tiver picos de adrenalina subindo, chega uma hora que você se cansa disso. Assim como se você fosse praticar exercício e não tirasse um tempo para descanso. É aí que a gente encontra uma cena que eu chamo de reação. Então, para cada vez que subir, uma descida para você ter alguma coisa para que respire, para que o seu leitor fique mais calmo e possa digerir a ação que tanto prendeu. Se você só coloca cenas de ação que queiram travar o seu leitor, isso vai fazer com que o seu livro fique muito cansativo, ou que a pessoa queira ler de uma vez só e se desinteresse pelo meio do caminho, ou não preste atenção nas partes que você gostaria que fossem prestadas atenções. Isso então faz com que os nossos capítulos tenham que ter um certo cuidado e não ter apenas essa euforia de tentar travar o leitor na sua leitura. Dito isso, a gente entra em um outro ponto, que é o tamanho do seu capítulo. O seu capítulo, ele tem o tamanho que você desejar. Já li livros que eles não têm capítulos, eles são somente a escrita do começo ao fim. Livros de capítulos muito longos que possuíam menos de 10 a obra inteira, assim como livros que possuíam capítulos curtos formando 70, 80 capítulos num livro de às vezes 150 páginas. Não existe fórmula certa ou errada quando falamos em número de capítulos. Porém, é importante atentar ao que você gostaria de passar por capítulo. Lembre-se que cada capítulo ele tem que movimentar a história para frente. Até mesmo um feedback, ele tem o trabalho de mostrar a história para que ela continue avançando e não que ela trave alguma coisa. Eu realizei leituras críticas para algumas pessoas onde existiam capítulos que se você removesse eles, a história não sentiria falta. O capítulo estava lá apenas para encher linguiça no popular, ou seja, cumprir um número mínimo de páginas para que a pessoa ficasse com um livro maior, ou simplesmente porque ela gostava muito daquela cena e não sabia como a incluir. Então, tenha muito cuidado, pois, independente do seu capítulo ser marcante ou não, você tem que ter ele numa linha que construa todo o seu enredo, seja numa cena de reação, seja numa cena de ação, mas que ela movimente a história sempre para frente. Outra coisa que podemos falar é o começo e o final do seu capítulo. São extremamente importantes. Não é o capítulo inteiro que prende o seu leitor, não é a dinâmica nem sua escrita fluida, mas sim se você tiver o primeiro e o último parágrafo do seu capítulo colocado de uma forma interessantíssima, você sim consegue ter a atenção do leitor. E para isso você pode fazer um teste muito simples. Esconda o primeiro parágrafo e esconda o último parágrafo. Leia esse miolo entre os dois e verifique. Ainda assim, é possível entender a história? Porque se for possível entender a história sem dois parágrafos, infelizmente, o seu capítulo não está tão bom assim.
É bom que você reescreva ou que você recoloque algumas coisas. Não estou falando que você tem que fazer isso com todo o seu texto, mas faça um teste, pegue os principais capítulos da sua história e faça isso para ver se vale a pena ou não, para você ter essa certeza de que é possível colocar capítulos maiores e menores, que esse texto, essa primeira apresentação do capítulo para o autor, ele está interessante o suficiente para que a sua história seja movimentada e que, se você o remover, não há como obter essencialidade no que você quer passar. Lembrando de tudo que a gente falou das cenas de reação e ação. Sendo assim, vamos aqui a um último ponto, que é realmente fazer com que o leitor tenha um gancho, um grande suspense, que faça com que ele fique ansioso para chegar na próxima página. Todo capítulo tem que entregar o que você prometeu no capítulo anterior e deixar um pequeno gancho, uma amostra do que está para vir. Assim como as cenas são compostas de ação e reação, você pode escrever um capítulo referente à ação e deixar a reação para saber o que acontece. Um pequeno pensamento, um pequeno ato que o seu protagonista faz que vai desencadear alguma coisa. O que desencadeia tem que ser o que prende a atenção do seu leitor. Essa ação em si, você coloca no final do capítulo para que ele fique curioso nas próximas páginas. E, com certeza, se você puder, já inicie o próximo capítulo com a conclusão do que você prometeu. Se você começar com essa conclusão e deixar muito ansioso e não for muito bem trabalhado, você pode estar se arriscando a ponto de deixar alguém largar o seu livro pela metade. Então, resumindo, seus capítulos não têm que ser totalmente uma forma de ação sem que você consiga dar pausas e respiros. Tente ações e reações. Segunda coisa, faça com que os seus capítulos sejam uma construção de algo sólido e que elimine qualquer coisa que atrapalhe eles, principalmente o primeiro e o último parágrafo, que é o primeiro contato do leitor e o último antes dele começar o próximo. Então a construção dele se baseia nisso também. E terceiro, você pode pegar o gancho ou a ação do gancho anterior na hora de construir a sua história para que se chegue ao objetivo determinado. Bem, essas são as dicas que eu tenho e que eu estou utilizando enquanto eu escrevo o meu livro para a construção de capítulos. Lembrando que não há tamanho certo ou errado, desde que eu fique atento a esses pequenos detalhes que estou utilizando. Se você tem alguma dica extra, não deixe de deixar. Se você tem alguma dica extra, deixe aqui nos comentários para que a gente possa conversar e contaminar cada vez mais pessoas a escrever. Inclusive, já que está aqui, não esquece de curtir e compartilhar com quem também está escrevendo ou quer escrever o seu livro. Esse foi o episódio de hoje e semana que vem a gente volta com mais um episódio da Arte das Moiras para que nós possamos ter o nosso livro escrito em 2024.